Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos de 1 a 4. Lucas 14, de 1 a 14. Lucas 14 diz assim: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma palavra: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém? Nós estamos aqui diante de um texto difícil. O capítulo 14 de Lucas, ele tem dois grandes banquetes. Nós lemos aqui, de 1 a 14, nós temos o banquete dos homens, e Jesus é convidado. Depois, se você dá uma observada, a partir do versículo 15, Jesus vai falar sobre a grande ceia, o grande banquete da salvação. É como se Jesus, ou se Lucas, na instrumentalidade do Espírito Santo, fizesse essas diferenças entre os banquetes dos homens e o banquete da salvação. Meus amados irmãos, todos nós gostamos de comer. Se você não gosta de comer, você precisa tomar um remédio de verme, um biotônico Fontoura, porque se existe uma bênção que Deus deu para a gente, é a bênção de comer. De comer. Nós comemos para nos divertir. Ah, estou assim, tá. Vamos comer uma coisinha? Se você pegar a agenda do paulistano e tentar entender o que é férias
para o paulistano. Férias é viajar para comer em lugares diferentes. O marido já pergunta: nós vamos fazer o que lá nessa cidade? Pegar aqui uma cidade turística. Nós vamos visitar os museus, isso, a história, não sei o quê. Tudo conversa fiada. Porque o que move a gente é comida. Por isso que a comida é uma coisa tão prazerosa que a glutonaria está entre os 7 pecados capitais. Quando você estuda o livro de Lucas, lá no capítulo 19, versículo 10, preste atenção, Lucas 19, versículo 10, nós temos aqui a missão de Jesus. No versículo 10, o que é que diz? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão. Mas qual é a estratégia? Lucas, capítulo 7, por favor, Lucas, capítulo 7, no versículo 34, 33 e 34, vamos lá? Lucas 7, 33, 34, bem forte. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e... Então, a missão, ele veio buscar e salvar o perdido. A estratégia: comer. Se você pegar, você vai observar que no Evangelho de João, por exemplo, o Evangelho de João apresenta as festas, e Jesus, ele esteve presente em todas as festas. Você vai encontrar, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, um dos momentos que foi uma das ceias que Jesus participou na casa de um fariseu. Veja lá, capítulo 14, versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Então Jesus foi convidado por um dos principais fariseus para comer pão na sua casa. E aqui, nessa refeição que Jesus teve, ele vai trazer lições preciosíssimas para a minha vida e para a sua vida. Jesus já está indo para Jerusalém, e é a última vez que ele vai fazer refeição com os fariseus. E Jesus então vai confrontá-los aqui, e nessa ceia nós temos algumas lições importantíssimas que Jesus ensinou para os fariseus e quer nos ensinar. Vamos para os detalhes do texto. Qual é a primeira lição que Jesus Cristo quer nos ensinar? Veja aí no capítulo 14, versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, então é o sábado da feijoada, é o sábado do churrasco, na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Aí veja essa frase aí que Lucas coloca. O que diz? Eis que eu estava observando. E o que eles estavam observando em Jesus? Primeiro, era um sábado. Segundo, veja no versículo 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Presta atenção. Esse homem era um homem enfermo. Ele tinha uma doença incurável na sua época, porque as suas veias eram tomadas por água. Esse homem,
ele foi trazido para essa ceia, não porque os fariseus gostavam, mas os fariseus estavam tentando armar uma armadilha para Jesus, para poder acusá-lo. E veja no versículo 3, então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Jesus, que conhece os nossos corações, ele é onisciente, onipresente, fez a leitura do que estava acontecendo. E Jesus sabia que a armadilha era justamente para acusá-lo de fazer o bem no dia do sábado. E Jesus então pergunta, faz o questionamento, e diz o versículo 4 que eles nada disseram. E o que é que Jesus fez? Jesus então, versículo 4, tomando, o curou e o despediu. Presta atenção. Jesus toma esse homem, Jesus cura esse homem, e Jesus manda esse homem embora. E aqui Jesus está nos ensinando, meus amados irmãos, uma lição de cristianismo muito séria. Ele está nos ensinando que pessoas necessitadas são mais importantes do que as tradições religiosas, do que a tradição dos homens. Porque Jesus, ele cumpriu a lei, e a lei dizia que atos de misericórdia poderiam ser feitos no sábado. Mas os homens criaram a tradição, eles colocaram além da Bíblia, além da palavra de Deus. E eles queriam justamente condenar Jesus usando artigos da tradição humana, da tradição dos homens. E aqui é muito importante nós entendermos, porque nenhum enfermo com uma doença dessa seria convidado espontaneamente para fazer uma festa na casa de um fariseu. Era uma armadilha. E Jesus então faz a leitura, e ele vai perguntar no versículo 5, a seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo mesmo em dia de sábado? E aí eles nada puderam responder. Preste atenção, porque Jesus aqui está aproveitando esse momento de ceia, esse momento à mesa, justamente para trazer essa lição preciosíssima para a minha vida e para a sua vida. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. A partir do versículo 6, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Presta atenção: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Meus prezados irmãos, se existe uma coisa muito séria que Jesus combate aqui, é que nós não podemos usar do sofrimento alheio, usar e abusar das pessoas que sofrem por causa das nossas tradições religiosas, fazer teologia do outro, da desgraça alheia, nem expor a pessoa do jeito que foi exposta aqui. É tanto que Lucas, ele é tão objetivo, que depois de curá-lo, Jesus o mandou o quê? Embora, o despediu. Porque Jesus sabia que ele não estava ali. Aquele homem poderia ser
maltratado, machucado por aqueles intérpretes da lei. Jesus, além de abençoar essa vida, protege essa vida, impedindo que esses homens caíssem na mão dessas autoridades religiosas. Então, nesse primeiro 6 versículos, nós temos uma lição séria. Como ajudar as pessoas, valorizar as pessoas em detrimento das tradições religiosas e humanas. Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que estender a mão aos que sofrem. Então essa é a primeira lição que Jesus está nos ensinando aqui. A segunda lição, versos de 7 a 11. Veja que Jesus agora não fala mais com os fariseus, ele já despediu o homem que foi curado. No versículo 7, ele vai falar agora aos convidados. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, eu te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então preste atenção que aqui tem uma tradição judaica. Os judeus faziam festas, faziam refeições, e geralmente o anfitrião, ele sentava no centro da mesa, e aquelas pessoas mais importantes, aquelas pessoas que ele queria valorizar, sentavam mais próximos dele. Quanto mais perto do anfitrião, mais honrado era o lugar. E Jesus observa aqui que há uma disputa entre os convidados, todos querendo sentar próximo ao anfitrião. E aqui Jesus sabe de uma coisa que acontecia na sociedade judaica, é que as pessoas que ocupavam posições gostavam de fazer esses jantares. E esses jantares era promovido com o objetivo de que outros jantares fossem promovidos e que esse anfitrião também fosse convidado. Então é o pecado da plutocracia, é o pecado daqueles que usam, né, esse tipo de refeição para extravasar a soberba, a vaidade. E Jesus então vai nos ensinar aqui o princípio de nós andarmos humildemente na presença de Deus. Que a nossa vida tem que ter como motivação a humildade. A humildade e eu falei hoje cedo aqui sobre isso, a virtude cardeal da vida cristã. O apóstolo Paulo chega a dizer, quando escreve sobre Cristo, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque as pessoas, elas olhavam para si e disputavam esses espaços justamente porque se achavam importantes, melhores. Você vai ver lá em Lucas, por favor, Lucas capítulo 18. A partir do versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aí subiram o templo, com o propósito de orar, um fariseu e o publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, dessa forma. Era um narcisista,
Ele adorava a si mesmo. Ele nem orava para Deus, ele orava para si mesmo. É como diz o pastor Hernando, chegar diante do espelho e cantava: grandioso és tu, grandioso és tu. Veja que ele vai exaltar aqui. O fariseu posto em pé orava de si mesmo para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças a te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e tudo quanto tenho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos do céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, coloque esse princípio na sua vida como cristão. Se você quer ser mais parecido com Jesus, se você quer ser mais de Cristo na sua vida, seja uma pessoa humilde. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, que no devido tempo Ele vai exaltar você. Mas eu quero chegar àquilo que eu chamo a parte mais importante dessa refeição. Veja lá o detalhe do texto. Versículo 12, do capítulo 14. Então Jesus disse para os fariseus, Jesus conta a parábola para todos os convidados. Agora Jesus vai falar para o anfitrião. Lê comigo o versículo 12, o que diz aí? Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas o quê? Recompensado. Quando você lê esse versículo, você toma um susto, porque será que Jesus está proibindo aqui que a gente faça o churrasco para os amigos, para a família? É isso que Jesus está dizendo? Não. Jesus está trabalhando aqui na motivação. E é bem simples. Jesus está dando para mim um princípio espiritual. Quando a gente for dar alguma coisa, a gente não deve dar esperando receber. Esse é um princípio, irmãos, espiritual. Ele está dizendo: não dê somente para receber. Veja que esses jantares, esses almoços, parecem muito com os de hoje. As intenções e as motivações, muitas vezes não é a sinceridade, o amor, a consideração, mas o interesse. E isso não está só no coração do fariseu, não, está no meu coração e no seu. Veja que a intenção aqui, a motivação não é a generosidade, não é a comunhão. Veja que o texto está bem claro. Ele vai usar 4 grupos aqui. Não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas o quê? Recompensado. Não faça as coisas na vida cristã com o interesse de ser recompensado, de levar vantagem. O que Jesus está dizendo aqui é que havia uma cooperativa entre eles. Aqueles jantares não passavam de exibicionismo social. Não tinha consistência, não tinha espiritualidade, não tinha nada. Era só interesse. Vocês acham que existe isso hoje ou não? Irmãos, a Bíblia diz
que a motivação para a gente dar é livre e generosamente. Quando você for dar alguma coisa, não fique pensando, eu estou dando isso para obter aquilo. Não faça atos de misericórdia, ofertas. Não faça nada na igreja de Deus com essa intenção, essa motivação. Vocês estão entendendo ou não? Nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos manipular Deus. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele conhece as motivações do nosso coração. Então não faça nada para Deus pensando naquilo que você vai conseguir de Deus. Não faça as coisas para aparecer na igreja. Não faça as coisas para você ser elogiado, insensado. Jesus, pega um exemplo aqui, Mateus capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Quando, pois, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam o quê? A recompensa. Qual a recompensa que eles estavam querendo? Serem vistos. Foram vistos? Tchau. Fizeram para aparecer? É isso que vocês querem? A recompensa está aí. Vocês foram vistos. Fizemos até um vídeo com você. Está registrado. Você é o cara. É isso que você quer? O que Jesus disse? Versículo 3, vamos lá? 3 e 4, bem forte. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto, o quê? Que recompensa que você quer? Você quer a recompensa de ser visto pelos homens? Já está aí. Agora, se a sua motivação é o Pai, Ele vai recompensar você. Amém? Então guarde isso no coração. Tem muita gente machucada, ferida, revoltada na igreja, porque sempre quis servir a Deus para aparecer. Toma cuidado. Isso aqui está presente no meu e no seu coração. Então, verso 12, motivação para dar. Não dê somente para receber. Segundo, versículo 13. Vamos ler juntos? Aqui o bicho pega. Lucas 14, versículo 13. Vamos juntos? Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Veja bem, se ele usou 4 classes lá de pessoas, ele vai usar 4 aqui também. Se ele usou lá amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, aqui ele vai usar os pobres, e pobre aqui é pobre mesmo, de marré, é pobre. Os aleijados, os coxos e os cegos. Você já pensou uma cena dessa? Na sua casa? No seu apartamento? O que Jesus está querendo nos ensinar aqui, irmãos? Veja no versículo 14.
que é que diz lá? E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não dê somente para receber, mas dê principalmente para aqueles que não podem o quê? Lhe recompensar. Eu fico impressionado com a profundidade desse princípio, irmãos. E eu vejo, por exemplo, aqui na igreja, quantos de vocês doaram, e nós ajudamos muita gente lá no Rio Grande do Sul. Gente que você não conhece, gente que você nunca viu, mas gente que está sendo abençoada com a sua oferta. Eu vejo a obra missionária. A obra missionária. Eu não sei como é que vai ser lá no céu. Agora mesmo nós estamos terminando de construir o templo lá em Guiné-Bissau, que os irmãos estavam orando há 30 anos para ter esse templo. Nós vamos inaugurar agora em dezembro. Você conhece alguém de Guiné-Bissau? Eu não. Eles podem devolver para a gente esse dinheiro? Não tem condições. Mês passado nós mandamos 7 mil reais para comprar cadeiras para uma igreja lá em Angola, que as crianças estavam sentando no chão. Presta atenção, Jesus está dando um princípio espiritual para mim e para você. Ajude sem esperar receber, e ajude a quem não pode lhe recompensar. Porque Jesus está tratando aqui de um pecado, que é o pecado do interesse. Do interesse. Eu fico até preocupado quando os irmãos, pastor, eu quero almoçar com o senhor. É aconselhamento? Às vezes é. Mas no mundo corporativo, tem verbas e mais verbas e mais verbas, só para você fazer isso. E às vezes, irmãos, a gente está fazendo como cristão coisas para impressionar pessoas, mas não para impressionar Deus. E vai ser muito bonito quando a gente chegar no céu e a gente conhecer aquelas pessoas que foram para o céu por conta da oferta missionária que você deu aqui, por conta do missionário que a gente sustentou lá no Nepal. Gente que a gente nunca viu, como aquelas meninas lá do Nepal que são vendidas como para prostituição infantil, com o apoio de governo, com o apoio de todo mundo. E aquele trabalho que foi liderado pelo irmão Petrecelli e a sua esposa lá, e uma menina que conseguiu sobreviver, hoje tem uma casa lá, onde as meninas são protegidas da prostituição infantil. Você nunca foi no Nepal? Eu também não quero ir não, porque lá tem muito tremor. Mas amar. Sabe o que Jesus está ensinando aqui para mim e para você? Um princípio espiritual. Ele vai dar um banquete, a partir do capítulo 15, versículo 15. E na hora da ceia, ele envia o seu servo para avisar os convidados. Ninguém vem, todo mundo tem uma desculpa. Ninguém vem. Versículo 23 do capítulo 14, vamos ler juntos? Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a casa. Cheia de quem? Veja lá no versículo 21. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Preste atenção. O que Jesus está ensinando para mim e para você é o que Ele fez comigo e com você. Nós não merecíamos estar nas bodas do Cordeiro.
Preste atenção, que o que Jesus está nos ensinando aqui é de uma profundidade. Ele está dizendo: eu estou pedindo para vocês fazerem o que eu fiz com vocês. Vocês não eram dignos de estar na minha presença. Vocês não eram dignos da salvação. É tudo pela graça. Vocês eram aleijados, cegos. Mas eu convidei vocês, porque a graça é imerecida. Amém? Graça imerecida. Então, irmão, se a gente não tiver compaixão, se a gente não imitar Jesus naquilo que é a essência da vida cristã, nós estamos querendo impressionar quem? Mas há um terceiro e último princípio aqui: não dê somente para receber, dê àqueles que não podem retribuir. E terceiro, vamos ler a última parte do versículo 14. Vamos lá, vamos ler o capítulo 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Isso aqui me impressiona, irmãos, porque Jesus está falando aqui de investimento para o futuro, não é isso? Não é você investir no tesouro federal, você no tesouro o quê? Celestial. É você ajuntar tesouros onde? No céu. Porque eu estava lendo isso, eu falei: Senhor, eu não mereço nem ir para o céu. Se o Senhor chegar lá e para mim disser assim: seja bem-vindo, Arival, servo fiel, pronto, eu já derreto todo, já tenho um infarto lá. Só o fato de ser reconhecido no céu já é demais. Eu quero saber se vai ter galardão, se vai ter rua de ouro. Eu estando no céu, meu irmão, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque Deus é quem honra a quem Ele quiser. Ele manda sentar na direita, na esquerda, na frente. É Ele. É Ele que exalta Jesus, dando a Jesus um nome que está acima de todo nome. É muito impressionante isso. Deus é o motivo da nossa generosidade. E Ele diz assim: quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Então não é porque nós somos bons, não. É porque o amor de Cristo nos constrange. A gente faz por amor a Ele. A gente nem conhece as pessoas, e você está abençoando a vida das pessoas. Eu recebi hoje o relatório da AMES, que é o Instituto Água Viva e também que faz missões no sertão. Só agora nesse semestre, 61 templos foram construídos, mais de 60 salas de aula multiuso, mais de 50 mil pessoas estão sendo atendidas pelos projetos sociais, e estamos crescendo. Irmãos, fazer o bem faz bem para a gente. A nossa recompensa é o privilégio de fazer, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Provérbios 19, 17. Eu gosto desse versículo, porque eu gosto de pobre, eu gosto de ajudar pobre. É o melhor investimento do reino de Deus, prazo longo. Tá certo? O que diz aí? Quem se compadece do pobre, e esse lhe paga. Você já pensou em emprestar para Deus?
Ele paga. Isso é a beleza do Evangelho. Deus nos dá tudo, mas Ele tem uma bênção que Ele chama lá a bênção do acréscimo. Nós já temos tudo, mas se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, o que diz em primeiro lugar? Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É a branca do acréscimo. Não existe isso aí não. A salvação, meus amados irmãos, não é um alvo da nossa vida. A salvação é um presente de Deus para nós vivermos generosamente, abençoando a vida dos outros. A maior recompensa que eu e você nós iremos receber a aprovação de Deus. Tem uma coisa que me impressiona, e eu queria que você ficasse de pé para a gente ler juntos, lá em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Eu queria que você lesse comigo o versículo 21, bem forte. O que disse? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja Deus. No dia do juízo final, você ouvir da boca de Deus essa palavra. Não é um investidor fiel. É investidor fiel? Não. É servo fiel. Tudo que você fez aqui nessa vida é pouco para o que eu tenho preparado para você, que você vai desfrutar a partir de agora. Entra no gozo do teu Senhor. Aí, meu irmão, é o lucro danado. É o lucro. Então, que a gente possa aprender com esse Jesus, que gostava de comer, que gostava de compartilhar a mesa, princípios espirituais como ele compartilhou aqui. E que ele seja o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso alvo, que ele seja tudo em nós. Amém? Vamos cantar o hino final.